Deus, quem tem sido abençoado, diz amém. Amém. Eu queria que a gente pudesse fechar com uma chave de ouro hoje. Amém. Quero falar de algo assim que eu só queria que você abrisse seu coração, que eu não quero pregar uma heresia, igreja. Eu vou pregar é bíblico, né? Mas pode soar de alguma maneira, você falar, puxa, mas o que o pastor está querendo dizer com tudo isso, né? Então a gente começou, hoje estamos na quarta mensagem sobre Deus é Pai, quem é filho diz amém. Eu senti no meu coração muito forte, igreja, que nós estamos passando um tempo de ateísmo, né, agnosticismo na nossa nação, onde tem uma geração que está se levantando muito forte, declarando, né, que Deus não existe. E o pior, amém, que eu tenho falado, não são somente esses que creem nisso, mas na realidade são os ateus, igreja evangélica, são aqueles que estão dentro da igreja, amém, e que não têm uma fé inabalável, né? E eu tenho pregado muito sobre esses dias assim, igreja, todo mundo tem fé, até o ateu tem fé. Por quê? O ateu tem tanta fé, que ele tem fé no quê? Naquilo que ele não crê. Ele tem uma fé, cara, que ele não acredita em Deus, de tal maneira que é difícil até tirar ele daquela situação. Vou dar um exemplo claro para você assim, ó, foi que eu ministrei aqui na escola de discípulos, né? Vou dizer uma coisa, quem aqui, sempre tem os doidos, né? Quem aqui um dia olhou a pasta de dente e olhou a composição química da pasta de dente? Leu ela? A maioria não lê. Tem alguém que já leu aqui? Eu sei, olha lá, tem uns doidos, sim. Ontem ainda Deus falou para mim que tinha 2 lá na aula. Amém? A gente não lê. Só que o que acontece com a gente? A gente vai lá, escova os dentes, né? Amém? Crê, tem fé, que aquela coisa branca vai deixar os dentes mais brancos, vai limpar. É ou não é verdade? Quem crê na pasta de dente que diz amém? Quem tem fé que a pasta de dente deixa os dentes mais brancos, amém? Viu como você tem fé? Ela só está no lugar errado. Vou dar outro exemplo. Mulher então, sabão em pó, né? Sabão em pó. Mulher, cara, amém? Sai aquela propaganda. Essa sabão em pó deixa as roupas mais brancas. No outro dia ela está comprando sabão em pó. Por quê? Ela crê no sabão em pó, cara. Não é verdade? Acredita no sabão em pó. Amém? Tem fé que o sabão em pó faz aquilo. Não é verdade? Amém? E por que ela não crê em Deus? Da mesma maneira que crê no sabão em pó, ou da mesma maneira que nós cremos numa pasta de dente? Todos nós cremos em algo e temos fé em algo, que não precisa nem mostrar para nós a composição química de algo. É igual o shampoo. Você já olhou o shampoo? A gente nem sabe o que está dizendo ali, igreja. Tem não sei o quê. Agora que a gente sabe, né? Sem sal, com sal. Parece que a gente vai comer o shampoo, né, cara? Né? Mas a gente usa, não é verdade? Quer dizer, a nossa fé, nós temos fé demais, igreja. Tem uns que fedem mesmo, eu sei, né? Amém? É fé, só que ela está alocada no lugar errado. Simplesmente. E daí quando a gente precisa crer no manual, na composição química, espiritual, quando a gente precisa crer, a gente não consegue, igreja. Mas a gente crê. Crê no médico, que nem eu falei esses dias, né? Você faz uma operação, cara, você se mexe os olhos, cara. Você está ferrado. A mim dói o corpo inteiro. Daí o médico chega para você, a operação foi um sucesso. Uau! E chega o primeiro parente depois, pergunta, e daí como é que foi? Um sucesso, nem falar, um sucesso. Mas você crê no médico. Quem crê no médico aqui diz amém? E por que você não crê em Deus da mesma maneira e da mesma forma? Olha para onde você tem muita fé, meu irmão. Você está cheio de fé. Só que ela pode estar no lugar errado. Quem está entendendo diz amém. E é isso, igreja. E o que acontece? Muitos órfãos frequentam a igreja, só que não conseguem recepcionar a herança de Deus como filho, amém? O pai tem algo para liberar sobre a sua vida, não consegue depositar. Por quê? Porque você não consegue entender, amém? Se posicionar como filho de Deus. Quem é filho de Deus, amém? Primeira mensagem, eu falei à igreja que toda orfandade é quebrada, que a gente conhece Deus como Pai. Falei um pouquinho sobre mim, como é que eu recepciono essa paternidade, né, amém, de Deus, né? Por que na verdade eu não recepciono? Porque eu acho que Deus é injusto. Segunda mensagem, eu falei um pouquinho, amém, porque eu acho que Deus não é digno de confiança. Terceira mensagem, eu falei porque Deus não se importa comigo. E hoje eu quero falar uma coisa bem legal, amém. Por que eu não recepciono essa paternidade de Deus, pastor? Porque para mim é impossível agradar a Deus. Olha para onde eu digo assim, é impossível agradar a Deus. Igreja, presta atenção. Se nós tivermos pais terrenos, ou temos pais terrenos, pega aí,
que são impossíveis de ser agradados. Amém? Infelizmente, não deveria, mas acontece. Eu sempre faço essa elo de ligação. Deus é Pai terreno, Pai, amém, dos céus. E eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque para mim não tem a mesma imagem do meu Pai celestial, da imagem que eu tenho do Pai, amém, sobre essa terra. Exemplo, talvez o Pai achava que você nunca é bom, ou nunca foi bom o suficiente. Nunca. Exemplo, na escola, se você tirasse uma nota na média, amém, ele esperava que você fosse melhor a cada prova. De repente você tirava uma nota, amém, chegava, era até o melhor da sala, ele dizia para você assim: você não fez mais do que obrigação. Talvez não aconteceu com ninguém aqui, amém. E daí o que acontece? Outro exemplo, você ia arrumar o seu quarto, amém, arrumava o quarto, porque o pai e a mãe sempre pedem para a gente arrumar o quarto, não é verdade, amém. Ele ia lá depois e arrumava mais um pouquinho, ou melhor. E daí, ou outra coisa, você ia pendurar a roupa no teu guarda-roupa, você pendurava a roupa, a tua mãe ia lá, o pai não vai fazer isso, né? Depende, né? Hoje tem uns pais que fazem, mas ia lá, arrumava melhor. E o que acontece? O sentimento que você tem de pai e mãe, que nunca você é bom o suficiente para agradar o coração dele. E daí, pastor, amém? Através disso você passou a ter a impressão que você nunca, amém, vai agradar ele. E o que acontece? O problema é que dessa maneira, amém, você vai pensar que Deus é da mesma forma e da mesma maneira. Ou seja, que Deus sempre está desapontado com você. Pergunta para a pessoa do outro lado: você já teve o sentimento de que Deus está desapontado com você? Deus, ele sempre está desapontado. Se você pensa isso acerca de Deus, amém, essa é a razão, igreja, para que você não queira orar, adorar e muitas vezes até louvar a Deus. Sabe, esses dias o Senhor falava algo no meu coração dessa maneira. A geração que a gente tem visto sobre a face da terra era uma geração de órfão de um pai presente, que é nosso Deus. Só que o que acontece? Quando eu não tenho esse relacionamento com Deus como pai, igreja, esse entendimento que, amém, eu não sou bom o suficiente, e eu faço esse elo de ligação com ele, muito difícil eu orar, é muito difícil eu adorar. Por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta para você essa noite, olha aqui para mim. Quem gostaria de andar com uma pessoa que você sente que sempre ela está desapontada com você? Quem? Tem alguém que você gostaria de andar com alguém? Claro que não. E se você tem esse sentimento, amém, se você sente isso, você vai o quê? Rejeitar essa pessoa. Eu vejo isso muito na liderança, amém, das igrejas. Igreja, nós temos um problema sério. Por quê? Porque Deus, ele posiciona a gente como autoridade, e a autoridade não tem autoridade que não seja delegada por Deus, e automaticamente eu tenho uma pessoa embaixo a mim, a qual eu tenho uma direção bíblica, eu sei o que ela precisa para chegar onde Deus tem um plano sobre a vida dela. Só que o que acontece? Ela rejeita a liderança. E quando ela rejeita a liderança, mesmo eu sendo um ser espiritual, um homem maduro na fé, amém, eu automaticamente, mesmo não querendo, eu vou me afastando. E eu preciso, igreja, sanar essa situação de rejeição, amém? Só que há uma dificuldade tremenda, e com Deus é pior ainda. Por quê? Porque talvez o sentimento que você tem é que você não é bom o suficiente para Deus. Talvez você daqui essa noite, talvez Deus tenha um chamado para você, uma palavra profética já veio sobre a sua vida, dizendo assim: olha, eu te chamei, eu te formei, eu tenho um plano de pastoreio com você. Mas o sentimento que você está aí agora é que você não é bom o suficiente. Mas eu profetizo que Deus vai te curar essa noite em nome de Jesus, amém? Você nunca irá desejar gastar tempo com ninguém que te desapontar. Você nunca, igreja, amém? Agora, como é que Deus é de verdade? Repete comigo: Deus, ele é Pai. Igreja, será que Deus nunca se agrada da gente? Será que Deus, igreja? Não, a Bíblia diz que ele é um Pai gracioso. A Bíblia diz, amém, que Deus, nosso Pai, é um Pai cheio de graça. O que é um Pai cheio de graça? Ele age através da sua graça. O que significa ele agir pela sua graça? Presta atenção, ele nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Olha para onde que assim: Deus te dá o que você precisa
e não o que você merece. Quer dizer o que, pastor? Porque se todos nós recebêssemos o que nós merecêssemos, igreja, nenhum de nós estava sentado aqui essa noite. Sabe o que eu e você merecíamos? A Bíblia diz: ir para o inferno. É bíblico. Esse era o mérito. Mas Ele não age, igreja, por mérito. Ele age, Ele nos dá aquilo que eu preciso, e não aquilo que eu mereço. E aí que você começa a entender a graça de Deus, a graciosidade que Deus tem na minha vida e na sua vida. Se fosse por mérito, igreja, nenhum de nós estava aqui essa noite. Nosso destino profético já tinha sido inferno. Amém? Quem está entendendo diz amém. Amém? Ponto 1, então, você que está anotando. O que eu preciso fazer para ser aceito por Deus como Pai? O que eu preciso fazer? Deus, o que eu preciso fazer para ser aceito por Ti? Repete comigo: crer em seu Filho. João 3,16, não precisa se abrir, a palavra do Senhor diz assim, porque Deus, Ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora tem um problema aqui nesse texto, a Bíblia diz 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você simplesmente aceita o que Deus fez por você, e isso é a graça, igreja. Ele está dizendo assim: como é que eu faço para ser aceito por Deus como Pai? Crê na sua obra vicária, crê que Jesus fez o que fez, crê no seu projeto, igreja divino. E aí eu começo a ser introduzido no processo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,11, eu gosto na linguagem de hoje, diz assim, 1 Coríntios 6,11, você que está anotando aí: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencerem a Deus, e olha só, igreja, e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito do nosso Deus. Tem tradução que diz justificado. Fala para o irmão, diga assim: você foi aceito por meio de Jesus Cristo para Deus. O que eu preciso fazer para ser aceito? Você precisa crer que Deus, Ele deu à igreja o seu Filho, seu único Filho, a coisa mais preciosa. Foi um preço muito alto pago, para que a gente pudesse, cara, perder essa eternidade. Amém? Agora veja que interessante, todos nós queremos ser aceitos na vida, igreja. Quem concorda diz amém? A gente usa algumas determinadas roupas para ser aceito por um grupo, que a gente gosta, por algum pessoal que anda de uma maneira. A gente age de determinada maneira. A gente adquire troféu, amém, conquistas, amém, para que de alguma maneira as pessoas possam aceitar naquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha que é o correto, e assim por diante, amém? Mas eu te pergunto, o que você tem que fazer para ser aceito por Deus? O que você tem que fazer, igreja? Porque sabe o que acontece comigo com você? A gente vem para os caminhos do Senhor, e é interessante, você desce as águas, e pior ainda, quando você tem um monte de tarefa no teu mundo secular, você vem para os caminhos do Senhor, você chega na igreja, se batiza, daí já vem a primeira coisa na cabeça: o que eu tenho que fazer? Daí a gente chega para você e fala assim: filho, é o seguinte, você vai ter que sentar nesse banco, cara, você vai ter que começar a caminhar, a comer da palavra, você vai começar a ouvir, amém, da palavra, você vai começar a colocar algumas coisas no seu coração, começar a se alinhar a essa palavra, você vai ter que deixar algumas coisas no meio do caminho, se arrepender, e a pessoa começa a pensar: puxa, mas é dessa maneira, mas eu sou um gerente de banco, porque um gerente de banco, quando se converte, ele pensa que ele vai cuidar das finanças da igreja. É mais ou menos assim que acontece na vida espiritual. Só que quando ele chega na igreja, ele não é um gerente de banco, ele é somente mais um, que vai ser trabalhado, para que seja levado ao seu propósito, que de repente não tem nada a ver com finanças. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, você precisa somente crer em Jesus, de maneira total, plena,
E Ele vai começar a introduzir o seu plano, o seu projeto sobre a sua vida, amém? E olha que interessante, antes que você nascesse, Deus já sabia de cada pecado que você ia cometer, igreja. Quando Deus nos fez, Ele nos deu um livre-arbítrio, amém? E Ele, fala para o teu irmão, diga assim, Ele já sabia das escolhas estúpidas, tolas, que você ia fazer. Fala para o teu irmão, chamado pecado. Quer dizer, quando você escolhe fazer a coisa errada, ao invés de fazer a coisa certa, amém? Agora veja só, Deus teve um plano, mesmo assim Deus sabendo, Ele sabia que eu e você éramos pecadores, caímos em pecado. Olha lá comigo, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha o que Ele fez comigo e com você. Repete comigo assim, agradar a Deus, ser aceito por Deus. Efésios 1,4 diz assim, ó: antes da criação do mundo, antes, Deus já havia nos escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dEle, e estarmos sem culpa diante dEle. Quer dizer o quê? Antes, igreja, Ele já sabia, amém? Amém, dos teus pecados, passados, presentes e futuros. E Ele nos elegeu, predeterminou com um propósito estabelecido sobre a face da terra, amém? E Ele disse assim, ó, quando você aceita esse plano de cruz, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a culpa é arrancada sobre sua vida, em nome de Jesus. Toda a culpa é arrancada e colocada lá na cruz, amém? Então, Deus, o que eu preciso fazer para ser aceito por Ti? O que eu preciso fazer, amém? Porque se eu sou um pecador, Deus está dizendo, eu sei que você é pecador, mas eu te elegi do mesmo jeito. Eu sei que você, amém, vai pecar daqui em diante, mas eu tenho um propósito definido da mesma forma e da mesma maneira. O que eu faço para ser aceito por Ti? Somente que você creia em Jesus Cristo, creia naquilo que eu fiz lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que foi consumado, igreja. Tudo já foi consumado. Olha para onde você já foi consumado. Quer dizer o quê? O plano de cruz já foi consumado. Deus só quer que você creia naquilo que Ele já fez por você, para que Ele comece a trabalhar dentro desse propósito e se cumprir dentro desse processo, amém? O propósito de Deus na sua vida. Quem está entendendo diz amém? E agora eu queria falar algo para você poder entender. Deus, Ele nunca fica desapontado com você. Vou falar de novo. Deus, Ele nunca fica e nunca ficará desapontado com você. Parece herético, não parece? Vou falar de novo para você ficar bem assim. Deus nunca fica e vai ficar desapontado com você. Pastor, mas esse sentimento que eu estou, esse sentimento é seu. Esse sentimento não é de Deus. Pastor, mas eu estou me sentindo, porque você tem uma consciência, e a consciência faz parte do Espírito. Mas Deus, Ele nunca fica. Eu vou falar para você por quê. Olha só comigo, igreja. Você pode perguntar, como é que é possível, pastor, isso? Amém? Igreja, desapontamento significa, pega aí, que alguma coisa que você não estava esperando, aconteceu. Agora eu pergunto, Deus, Ele é onisciente e onipresente. Ele sabe todas as coisas tolas que você vai fazer na vida. Isso é bíblico ou não é, igreja? Sim ou não? Como é que Ele pode ficar desapontado se Ele já sabe? Como é que Ele pode ficar desapontado se Ele já sabe? Deus não é homem como eu e você. Deus, Ele não tem, igreja, Ele não é abalado emocionalmente como eu e você. Deus, Ele não tem sentimento humano como eu e você. Repete comigo, Ele é Deus. Você consegue nem você fazer algo nessa terra e de repente Deus, mas não acredito. Não acredito que Ele fez isso. Olha o teu irmão e diga assim, Ele já sabia. Filipe diga assim, Ele já sabia. Imagine Deus preocupado. Nossa, não acredito. Estava fora do protocolo. Ele já sabia. Você fica desapontado com você mesmo. Deus nunca fica desapontado com você, porque você é seu filho amado. Quem desaponta, igreja, é na área humana.
Quem fica desapontado é nós, como pai, como mãe, que esperávamos que o nosso filho, amém, fosse de maneira diferente, que fizesse coisas diferentes, para que muitas das vezes alimentasse o nosso orgulho, o nosso ego, e não aquilo que Deus esperava com relação à vida dele. Você quer ver, igreja, como é difícil? Você sabe por que o orgulho é o pai de todos os pecados? Porque todas as vezes que alguém se manifesta contrário a alguma coisa, pode ser bíblica, pode ser correta, pode ser certa, mas se for contrário, amém, aquilo que a sua vontade, cara, a gente fica irado demais a conta, a gente não gosta. E daí só que eu e você levantamos como pais nessa terra e ficamos desapontados com os nossos filhos. E nós projetamos um homem perfeito, uma moça perfeita. Queremos uma perfeição literal que nunca vai existir deles. E colocamos um peso e um fardo na vida deles. Daí o dia que eles precisam, igreja, porque eles precisam crescer. Por isso que a Bíblia diz assim, amém, que vai chegar uma hora que eu vou ter que cortar o cordão umbilical, amém, amém. Por isso que deixará pai e mãe, corta o cordão umbilical. A hora que eu preciso lançar ele para a vida, ele vai, igreja, mas ele não consegue o quê? Ter um contato com Deus. Porque quando ele estava debaixo da minha tutela, eu orava por ele, eu buscava por ele, eu era um carrinho de mão para ele. Só que na hora que eu preciso lançar ele, igreja, ele não consegue sozinho. Por quê? Porque ele olha para mim, ele olha para minha esposa, ele olha para você como pai, como mãe, e eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Daí vem uma palavra profética dentro da igreja, vem alguém dizer para você, Deus tem um plano na sua vida. Daí você fica olhando para você e você fala, porra, mas que plano que é esse? Porque eu não sou bom o suficiente. Quem está me entendendo diz amém. Fala para o teu irmão, diga assim, Deus nunca vai se desapontar com você. Ele te conhece, Ele te formou, Ele te criou, desse jeitinho aí. Amém? Pastor, mas ele podia ter melhorado no projeto, né? Olha só, parece que ele meio deu uma sacaneada em mim. Não, você é lindo, você é linda aos olhos de Deus, amém? Amém? Quem está entendendo diz amém. Vai lá comigo, olha só, igreja, Romanos 8, 29, a Bíblia diz assim, não há nada que você faça que Deus não soubesse que você faria. Repete comigo, não há nada que você faça que Deus não soubesse que você faria. Romanos 8, 29 diz assim, pois aqueles que de antemão, dantes, conheceu, repete comigo, Deus te conhece, dantes, antes, Ele conhece, Ele que criou. Eu te conheço, meu irmão. Você vai dar um migué em mim? Você quer passar a perna em mim? E está dizendo assim, mas nunca eu te conheço. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E olha que veja que interessante, aquilo que ainda que você não fez, mas vai fazer, Deus já sabe que você fará. E mesmo assim, de maneira soberana, Ele te chamou. Você imagina? Ele sabe de você, conhece você, formou você, sabe o que você vai fazer daqui a pouco, quando sair do culto. E ainda Ele te chamou. E eu te escolhi ainda. Desse jeitinho que você está aí. 1 Pedro 1,2, vai lá comigo rapidinho. Olha que interessante, a Bíblia diz assim, ó. 1 Pedro 1,2. Fostes escolhidos, eleitos, de acordo com o pré-conhecimento, com a presciência de Deus. Deus estava ciente quando Ele te formou, Ele te criou, Ele te chamou. Ele estava ciente, igreja, que você ia passar todo esse processo, até onde você chegou aqui agora, Ele estava ciente. Ele sabe quem é você. Não há nada fora. Ele diz assim, ó, Ele, amém, conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo. Pega aí, quando Deus te comprou, Ele sabia que os seus pecados estariam inclusos no pacote. Fala para onde que assim, todos os pecados seus estão inclusos no pacote. Pastor, mas eu fiz esses dias, eu acho que o plano celestial não vai cobrir. Fala para onde assim, cobre, fala para ele. Já cobriu, na verdade, fala aí.
Romanos 5,8, a Bíblia diz assim, olha lá, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, ainda nós sendo o quê? Tem alguém aqui que veio santo para a igreja? Irrepreensível. Quando chegou aqui, a vontade que se tinha é falar, pastor, sai daí que eu vou pregar essa noite. Tem. Alguém chegou assim e falou, mas eu sou mais santo. É verdade. Eu até vou falar um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que são mais santas, que a outra é uma realidade. Amém? Santão. Se deixar, você é o quarto. Fala para o irmão, diga assim, Deus é um Deus gracioso, perdoador. Eu quero mostrar para você um negócio bem básicozão aqui, que eu coloquei aqui, para você poder entender como é que funciona assim a questão da salvação. Fala para o irmão, diga assim, Deus tem um plano de salvação na sua vida. Fala para o irmão, diga assim, o teu destino profético é o céu, mas se você bobear, tem outro lugar quentinho. Não vou falar o nome porque pode ser praga. Olha aqui comigo, para você poder entender como é que funciona, que a gente se sente melhor que os outros. É ou não é verdade? Você não se sente melhor que alguém? Não, sou sincero, melhor. Todo mundo se sente melhor que alguém, igreja. Amém? Você olha que aquela pessoa se fala, mas eu não sou que nem ele, cara. Eu sou melhor. Agora ninguém quer falar, nem ergue a mão, né? Você não se sente? Não é verdade? Um exemplo claro, você não se sente melhor do que um estuprador? Você sente ou não se sente? Sim. Você se sente melhor que alguém que matou, assassinou uma criancinha, 2 criancinhas, 3 criancinhas? Você se sente melhor ou não? Sim, nós se sentimos melhor. Mas preste atenção em Jesus, e estou falando de salvação. Olha lá comigo, rapidinho. Coloca lá para mim, fazendo favor. Olá. Numa escala de 1 a 100, que 100 significa perfeição. Repetindo, perfeição. E somente com 100 que você entra no céu. Quem quer entrar no céu diz amém. Olá, vamos lá. Vamos falar sobre determinadas pessoas. Onde é que você colocaria um sujeito que assassinou pessoas usando um machado nessa escala de 1 a 100? Esquartejou, comeu e assou a orelha do cara, de quem matou. Bem, eu vou colocar ali embaixo, no 0, beleza? Onde é que você colocaria o seu vizinho? Bem, eu daria um 10, vou dar 10, de repente ele está por aí, né? Fica à tua vontade, se quiser pecar, fica aí. Onde é que você colocaria a Madre Teresa de Calcutá, onde foi uma grande mulher independente, né, igreja? Mas é da igreja católica, não tem nada a ver. Ela foi uma grande mulher que ela foi um marco, igreja, na área de caridade que teve sobre a face da terra. Vamos colocar ela ali numa escala, 90. Portanto, você dá a ela uns 90. Onde é que você vai? Volta. Onde é que você vai colocar a si mesmo nessa escala de perfeição? Agora pegou. Bem, pastor, vamos ver. Eu sou melhor. Olha para o teu irmão do lado. Você se sente melhor que ele? Vira para o outro lado. Se sente melhor que ele? Não é que eu queira falar, né, pastor? Mas me sinto melhor. Portanto, você diz, bem, eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá, mas eu sou melhor do que o meu vizinho. Tem uns que literalmente eu sei que são melhor que o seu vizinho. Tudo bem, vamos dizer que pelo benefício da dúvida, você esteja próximo dos 80. Olha só, igreja, como a oferta tem que ser grande hoje. Pode pôr lá, coloca lá. Agora pergunto, algumas pessoas são melhores do que as outras? Nenhuma dúvida, cara. Claro que sim. Você é melhor do que muitas pessoas, igreja. Eu sou melhor, você é melhor. Pode passar lá. Existem pessoas que são mais éticas e morais que eu e você. O problema é que ninguém chega nos 100% que é a perfeição para ir para o céu. Porque ninguém é perfeito. Quem concorda diz amém?
A Bíblia diz que todos ficamos aquém do que Deus exige para entrarmos no céu. Agora, o plano de Deus foi, Ele enviou Jesus para completar a diferença. Não importa quanto ela seja em sua vida e minha vida, completar essa diferença para que pudéssemos entrar no céu através da sua graça. Quem está entendendo diz amém. E isso é muito importante, sabe por quê? Quando você olha assim, você começa a enxergar de maneira diferente. Você vai parar de julgar você mesmo. Você vai parar de entender. Igreja, Deus, amém, Ele olha para a sua geração, Ele nos criou com um propósito bem definido. Agora, vai de eu e você se alinharmos a esse propósito, se alinharmos àquilo que Ele tem a fazer, ou não tem a mover. Nós nunca vamos chegar a essa perfeição. Olha para o teu irmão, nós nunca vamos chegar à perfeição. Jesus vai completar. Quem está me entendendo diz amém. Amém? Por isso que por mais que você se ache o melhor, pastor, eu sou o quarto, vai faltar alguma coisa. Vai faltar um pouquinho, tiquinho. Vai faltar, meu irmão. Porque Deus, Ele enviou Jesus para que completasse, para que a gente pudesse entrar nesse plano de salvação. Amém? Quem entendeu diz amém. Glória a Deus. Então, Deus, o que eu preciso fazer para ser aceito por Ti? Repete comigo, crer em Seu Filho. Agora, como é que eu agrado a Deus como Pai? Como que eu agrado a Ele como Pai, igreja? Hoje eu falei uma coisa, uma das formas de agradar é a obediência. Quando você olha lá em Samuel, igreja, que lá é o texto, obedecer é melhor do que sacrificar. Ele está dizendo assim, ó, e você foi chamado, Saul, para gerar prazer a meu coração do Senhor. A obediência, cara, me leva a agradar o coração do Senhor. Mas existe uma coisa, igreja, que eu quero encerrar essa noite bem rapidinho, que você precisa ter sobre a sua vida. Olha lá comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. E é por causa disso que a gente fica pensativo, e a gente não consegue se alinhar ao querer de Deus, ao entendimento com Deus. Se Ele nos aceita, o que agrada, o que não agrada, quem é Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6. Olha lá comigo. Hebreus 11, 6. Quem achou diz amém. Sem fé é impossível agradar a. Sem fé é impossível agradar a. E olha só que interessante. Ele diz assim, ó: pois quem dele se aproxima precisa crer. É indispensável crer. Crer em quem? Jesus, na sua palavra. Ele está dizendo, é impossível, é indispensável, que Ele existe. Por quê? Porque Ele é o que recompensa aqueles que o buscam, os que se consagram a Ele. Uau! Pega uma matemática básica com relação a Jesus. Ele diz assim, ó: é impossível de você me agradar. Ele diz assim, se você não tiver fé. É impossível. Sem fé, ele falou assim, não tem como você agradar o meu coração. Ele diz assim, se você é crente, ele falou assim, você é um crédulo, você é o que crê. Igreja, fé é um mandamento, não é uma opção de vida do crente. Vou falar de novo. Fé é um mandamento. Eu vejo crente falando assim, pastor, eu não tenho fé. Então nem crente você é. Até rimou, viu? Ele está dizendo assim, você quer agradar? A única maneira de você me agradar é crendo naquilo que eu fiz por você, entregando Jesus, aceitando Jesus, você vai agradar. E ele diz assim, e se você, amém, crer dessa maneira, eu sou fiel e vou recompensar você. Quem quer ser recompensado por Deus, amém? Ele está falando sobre bênçãos, igreja. Deus, Ele está dizendo assim, amém, que se você não agradar o coração dEle, se você não entender esse plano de aceite de Jesus de maneira completa, nunca você vai recepcionar aquilo que Ele tem. Agora vamos lá, o que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que eu não. Como que a fé ela se instaura na minha vida? A fé vem pelo e o ouvir a. Igreja, pega aí. Tem dois ouvir aqui. Um ouvir escutar e um ouvir, amém, prestar atenção. Ele está dizendo assim,
que a fé, ela vem pelo ouvir. Tem pessoas que escutam e tem pessoas que ouvem. Tem pessoas que vêm à igreja, que nem prestar atenção na palavra, como alguns agora não estão prestando. Você sabe quando que você vai gerar fé? Amém? Na sua vida nunca. Vou dar um exemplo claro para vocês. O Espírito Santo tem ministrado muito forte no meu coração esses dias. Aquele a quem você ouve, é aquele em quem você obedece. Se você não definir quem você vai ouvir, você não vai definir quem você vai obedecer. Paulo, ele disse assim: há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentido, sem significado. Sabe o que ele estava dizendo? Que qualquer coisa que você ouve tem um significado e um sentido. Pode ser diabólico, pode ser almático, pode ser espiritual. E aquilo que você ouve, é aquilo que vai te levar a obedecer. Porque igreja, ouvir faz parte da porta de entrada da sua alma. A tua alma, as suas emoções são alimentadas com os 5 sentidos seus. E quando você ouve, ela produz um pensamento, uma ideia, que vai para um banco de dados chamado mente, da mente desce ao coração, e do coração projeta a atitude do seu coração. Porque a Bíblia diz que do seu coração é que move o adultério, move a fornicação, move o assassinato e assim por diante. Então, eu quero dizer algo assim para você. Você quer agradar o coração de Deus? Quem quer agradar o coração de Deus, diz amém. Quem quer, amém, ser um homem cheio de fé, diz amém. Defina a quem você deve ouvir ou não. Defina. Porque quando você definir quem você vai ouvir, você vai, amém, definir quem você vai obedecer. Por isso que o que está acontecendo, igreja, com essa geração, eu vou falar o que o apóstolo Gustavo, ele falou para mim. Ele falou assim: pastor José, existem muitas predicações buenas, tremendas, mas que têm dividido o coração de las pessoas da igreja. Sabe o que ele estava falando? Que tem muita mensagem boa, que muita gente está ouvindo, mas que tem produzido, sabe o que? Amém? Nada sobre a sua vida. Você define quem você ouve, você define quem você obedece. Você define quem você ouve, produz fé. Dentro do propósito local que Deus tem sobre a face da terra. Deus tem um plano para você, meu irmão, que você que faz parte do Tabernáculo de Davi, nessa igreja local. Você entende isso? Não adianta você ficar escutando, cara. Eu não sou contra você ouvir, eu sou contra você obedecer. Isso tem gerado fé? Ou tem gerado desânimo na sua vida? Você tem sido maduro para ouvir isso? Porque Paulo, igreja, ele está falando sobre isso. Ele falou assim, ó, amém, aquele a quem você ouve, ele falou assim, amém, retenha o que é bom. Se Paulo disse que aquilo que você ouve, você precisa reter o que é bom, é porque existe coisa que não presta. E ele estava falando para a igreja, ele não estava falando para fora da igreja. Ele estava dizendo, dentro da igreja você ouve coisas boas, bíblicas, proféticas, mas talvez você precisa reter ou não. A quem você tem dado os seus ouvidos, é a quem você tem obedecido, e é a quem você tem agradado o coração de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando essa noite? E eu não estou falando para você só me ouvir, igreja, não é isso. Eu estou dizendo para você prestar atenção, porque se você, pastor, eu estou sem fé, sou sincero, a minha condição agora é de alguém que está abalado na sua fé, alguém que não tem, eu não consigo transpor algumas coisas, eu não consigo, amém, é porque alguma coisa está lutando, gerou como um inimigo de fé, contra a sua vida. Você precisa identificar o que você tem ouvido, que não tem gerado fé, e tem abalado a sua vida, da onde que você tem se alimentado, de quem você tem se alimentado, porque você é o produto daquilo que você ouve. Nenhum glória a Deus e nenhum aleluia. Ainda bem que vocês estão bem ouvindo essa noite. Eu espero, né? Sabe, igreja, quem quer agradar o coração de Deus, amém? Há uns anos atrás, quando eu conheci o meu pai espiritual, eu posso falar de boca cheia dele, uns nem conhecem ele, mas eu decidi ouvir ele. Eu falei assim, eu vou ouvir esse homem, porque
que um dia esse homem falou algo para mim, um dia que ele ministrou sobre a justiça de Deus, eu caí com a boca no pó, eu chorei uma tarde inteira. Eu defini, igreja. Se você perguntar para mim, pastor, mas ele tem coisas que ele fala, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu não tenho problema de ouvir heresia, eu não tenho problema de ouvir nada, igreja. Eu definia quem eu ouvi. Porque quando eu definia quem eu ouvi, eu definia quem eu obedecer, igreja. Eu queria dizer assim algo para você muito forte. Tome cuidado naquilo que está sendo gerado sobre a face da terra. Porque tem muita coisa boa, cara, que não vai te levar ao teu propósito. Se você, amém, tem ouvido, e você continua a mesma pessoa, a mesma coisa, é porque aquilo que você está ouvindo, cara, não tem sido, amém, aquilo que Deus esperava que você ouvisse. Tapa teus ouvidos, não ouça. Eu não ouço, igreja, sou sincero a falar para você. Quando uma pessoa vem falar algo para mim, de alguma situação, eu oro antes, igreja, e quando eu percebo que ele vai querer roubar o meu coração, desalinhar alguma coisa, dividir, igreja, muito legal, a gente é amigo, cara, mas estou fora, não vou ouvir, porque de repente esse troço possa entrar de repente de largo no meu coração. Por isso que a Bíblia diz assim, a tua palavra escondi nas tábuas do meu coração, para eu não pecar contra. Quando você não tem essa palavra instalada aqui dentro, a palavra de Deus, ela é como um atalaia. Eu até estava ensinando o pessoal no TD, como que funciona. Existiam as fortificações naquela época, igreja, e daí não entrava qualquer um na cidade fortificada, ficava um atalaia, e ele ficava lá em cima, e ele sempre perguntava com a pessoa que ia entrar, quem vem lá? Ele não abria para entrar, e ele dizia assim, quem vem lá? Eu vim falar com fulano, espera. Ele ia dentro da cidade, perguntava quem que era, pode entrar. Ninguém entrava na cidade. A palavra de Deus, por isso que a Bíblia diz que é preciso esconder essa palavra. Ela precisa estar num lugar seguro, igreja, para que nenhuma coisa que você ouça venha roubar a semente dessa palavra. Ela precisa estar num lugar, igreja, que nada venha abalar. Por quê? Porque, que nem eu falei, amém, é uma matemática simples. Você ouve algo, gera um pensamento, uma ideia, ela vem no teu cérebro, na sua mente, da tua mente desce ao coração, mas quando chega aqui, já procedeu, depositou no coração, a atitude é certa. Só que antes dela chegar aqui, a palavra está escondida, ela é como um filtro, ela vai passar e ela vai perguntar, da onde que veio esse pensamento? Da onde que veio essa ideia? E ela passa no filtro, ela fica, a palavra ela segura ela, não deixa entrar no seu coração, e não deixa você pecar contra Deus. Por isso, se você não tem maturidade, vou falar algo para você, não ouça, não tem maturidade, não veja. Salmos diz assim, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Você não tem maturidade para assistir um filme, meu irmão, não assista. Se o teu olho te faz pecar, Jesus falou o quê? Arranca e joga fora. Melhor você ir com o olho cego para o céu do que o corpo inteiro para o inferno. Quem está me entendendo diz amém. Não sabe assistir televisão? Tem problema? Arranca ela fora, joga lá no meu quintal. Eu vou assistir por você, meu irmão. A internet te faz pecar, arranca fora. O Facebook te faz pecar, arranca fora. Porque, vou dizer uma coisa para você, igreja, a gente está sendo minado, cara, nessa terra, cara, é muito forte. Sabe, igreja, eu podia falar N coisas sobre fé, algumas coisas assim, mas eu só estou vomitando o que está no meu coração, que essa semana Deus depositou no meu coração. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, você não foi chamado para essa terra simplesmente para conquistar coisas, para trabalhar, para ter imóveis, não. Você foi chamado para essa terra para agradar o coração de Deus. E para agradar a deles é impossível sem fé. E essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter essa comunhão com a palavra. Guarda ela no teu coração para você não pecar contra o Senhor. Deus está levantando uma geração, cara, que maneje bem a palavra da verdade. Sabe para quê? Para que não venha se envergonhar. O envergonhar é quando você está dentro da igreja, é crente, anos dentro da igreja, e daqui a pouco o cara passa uma lambisgoia e leva o teu marido embora. Der vergonha, fica para a igreja, fica para mim, pastor, então estou dentro da água, estou crucificado, já posso ir para o céu. Mas aquele irmão lá da igreja do pastor Zé Roberto, e eu estou estampado, procura-se, pastor Zé Roberto, pecador, como se eu tivesse, né, cara, como, né, pegar o livre-arbítrio do Jaguara e, né, e puxar ele para fazer o que é certo. Mas nós vamos agradar o coração de Deus, eu tenho certeza disso.
Nós estamos levantando uma igreja de adoração, amém? Uma igreja bíblica, cara. Uma igreja que precisa adorar o Senhor de maneira correta. Precisa, cara, arrancar. Vou falar assim, não receba, vai. Se for na alma, vai também, não tem problema. Quando a gente fala de oferta, você fica falando aí no banco, muitas vezes, só fala em dinheiro naquela igreja. Igreja, me perdoe, cara. É por isso que quando a gente olha, Paulo ele diz assim, que Deus ele viria com a sua justiça sobre o mundo, quando a justiça dentro da igreja ela fosse manifesta. Falei semana passada, a corrupção que está lá fora, que a gente está levantando essa bandeira, ela iniciou aqui dentro. Mas quando eu e você começar a fechar esses buracos, tapar essas coisas que eu estou falando hoje, nós vamos levantar uma bandeira aqui dentro, e as pessoas vão vir correndo para cá, as pessoas vão se converter, as milhares, cara. Sabe por quê? Porque nós paramos de se corromper, porque não dá a igreja mais, uma igreja, cara, que fala de Jesus, que ama Jesus, cara, e está dessa maneira, andando dessa forma, amém, almática, dessa forma, dessa maneira, carnal, não dá mais tempo. Fala para o teu irmão, diga assim, não dá mais tempo. O que agrada o Senhor é a fé. Você recebe essa palavra essa noite? Então dá uma salva de palmas bem forte para ele. Se coloca de pé um pouquinho. Aleluia. Quem quer ser íntimo de Deus, amém? Eu fico pensando, igreja, a gente dobrar o nosso joelho lá na nossa casa e começar a falar assim: Senhor, eu quero ser íntimo seu. Senhor, Tu és tudo na minha vida. Cara de pau falando um troço desse. A gente fecha os olhos e começa a vir um flash. Meu Deus, eu fico pensando, cara, se fosse por mérito, nós estávamos tudo dentro d'água, igreja. Eu já estava tudo queimandinho essas horas, tudo tosadinho. Mas graças a Deus que Deus não olha por isso. Eu queria fazer uma oração com você hoje sobre paternidade. Eu queria orar, eu queria que você repetisse essa oração comigo, pode ser? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos aí um pouquinho então. Pai, eu quero entregar primeiramente no teu altar a vida de cada um, Senhor amado Pai. Nós queremos entregar, Senhor amado, queremos agradar o seu coração, Pai. Às vezes temos a impressão, Pai, que algumas coisas não ocorrem, não acontecem, Senhor amado Deus, mas é porque a gente conhece tão pouco da Bíblia, Pai. Somos uma geração que quase não ora, Pai. Pai, nós temos carregado, Pai, uma geração de pessoas nas igrejas, pessoas que não querem nada com nada, e muitas das vezes, Senhor amado Deus, tem trazido um peso maior, Pai, Senhor amado Deus. Eu não digo que for maior que possamos suportar, porque a tua palavra diz que não há aprovação maior, Pai, mas eu quero, Pai, me posicionar essa noite, Senhor amado Pai, e que essa paternidade que existe sobre a minha vida, Pai, isso tem sido tão certo no meu coração. Eu não tenho nenhum problema, Pai, de chamar o Senhor de Pai, de Aba, de Paizinho, chamar o Senhor de querido, o Senhor de amor, dizer que eu amo, Pai, o Senhor, que eu amo aquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, que eu amo Jesus, que eu amo, Pai, a sua obra, Pai, sobre a face da terra. Pai, eu quero poder levar outras pessoas a isso, Pai. Nós não queremos ser uma geração, Pai, Senhor amado Deus, que acha que o Senhor fica desapontado, Senhor amado Deus, porque se nós achamos que o Senhor fica desapontado, achamos que o Senhor é um ser emocional, alguém que fica lá nos céus, Pai, corroendo, Pai, Senhor amado Deus, Pai, um Deus que precisa de maracujina, Deus que precisa de, Pai, algum tipo de chá, Senhor amado Deus, para a memória, ou para sei lá o que. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, não há outro Deus igual ao Senhor, Pai, não temos como dimensionar. Todas as vezes que eu oro, Pai, eu me sinto tão pequeno, e o Senhor é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E o Senhor tem olhado, Pai, para a tua nação, e Pai, nós, uma geração de órfãos, Pai, uma geração de mulheres e homens que não tem nenhum tipo de fé, que não consegue nem andar, dar um passo,
estão cegos, Pai. Pai, mas essa noite eu quero declarar, Senhor amado Deus, apostólica, profeticamente, Pai, que o Senhor vai passar um colírio nos nossos olhos essa noite. Pai, o Senhor vai passar um colírio nos nossos olhos essa noite. O Senhor vai, Pai, sondar o nosso coração e vai arrancar, Pai, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que não é seu. E nós vamos começar a olhar ao Senhor, para o Senhor, porque pelo Senhor são todas as coisas. E nós vamos parar, Senhor amado Pai, de fazer, Pai, Senhor amado Deus, olhar de uma maneira de exemplo, Pai, com as coisas terrenas. Pai, os nossos pais terrenos, eles não são, Pai, Senhor amado, exemplo para aquilo que o Senhor é como Pai. O seu Pai é maior que todas as coisas, Senhor amado Deus. Pai, eu quero que o Senhor venha poder nos curar essa noite, Pai. Cura-nos, Senhor amado Pai, de tudo aquilo que achamos que o Senhor é injusto, que o Senhor, Pai, não percebe, Pai, que o Senhor não se agrada, que nós não somos bons o suficientes para o Senhor. Vai passando tuas mãos essa noite, Senhor amado Pai. Eu quero declarar, Senhor amado Pai, que a igreja está livre, liberta, Senhor amado Deus, de toda ação maligna das trevas, Pai. Pai, tira-nos do charco de lodo, tira-nos do charco de lodo. Pai, passa as mãos, arranca todo pensamento, Pai, como Paulo diz, todo argumento que se levantou, todo sofisma, tudo que venha, Pai, contrário, Pai, a nós conhecemos a Cristo de maneira integral. Passa as tuas mãos essa noite sobre nossas vidas, Senhor Deus. Nós declaramos, Pai, que estamos sendo levados, transportados essa noite, Pai, para a sua maravilhosa luz, Pai. E todo entendimento que nós temos falho da tua paternidade, essa noite está sendo arrancada, Pai. Está sendo arrancada, Senhor amado Deus. Eu quero declarar, Pai, a cura essa noite, Pai. Cura dos nossos olhos, cura dos nossos corações, cura dos nossos ouvidos. Cura, Pai, essa noite, Senhor amado Deus. Cura, Senhor amado Pai. Queremos te ver como o Senhor é, Papai. Queremos te ver, Pai, como o Senhor é realmente, verdadeiramente, Pai. E eu quero declarar essa noite, Senhor amado Deus, que toda arma forjada contra nós, Senhor amado Pai, ela foi derrotada essa noite, Senhor amado Deus. E nós estamos aqui se colocando em posição, Senhor amado Deus, de filhos, filhos de um Pai presente, filhos de um Deus, Pai, Senhor amado Deus, que conhece, que nos criou antes da fundação do mundo, filhos de um Pai, Pai, que foi, Pai, pela sua presciência, pela sua predeterminação, pela sua eleição, o Senhor nos criou e nos formou, Pai, para um propósito divino de te agradar, Senhor amado Pai. Essa noite cai por terra todo argumento do diabo, Senhor amado Deus. Quero declarar que nós estamos livres e libertos, livres e libertos. Igreja, repete comigo assim: querido Deus, quero que tu sejas o meu Pai, e eu desejo ser parte da tua família. Quero aprender a depender de ti, da mesma maneira que uma criança depende do seu pai. Obrigado, Deus, porque tu és compassivo, pois tudo o que fazes por mim é baseado no amor. Isso é verdade, até mesmo quando tu sugeres ou exiges limitações em minha vida, pois elas são para minha proteção. Obrigado, porque tu és Deus, porque tu és um Pai consistente. Tudo que fazes é o melhor para mim, e tu sempre mantém as suas promessas. Tu nunca mudas a tua maneira de pensar a meu respeito. Como filho, tu és consistente em teu amor. Obrigado, porque tu és cuidadoso, porque tu estás sempre perto, e por estar
aqui para me ajudar. Tu não estás distante, nem afastado, mas tu estás intimamente interessado em todos os detalhes da minha vida. Obrigado por ser gracioso. Tu me perdoas e me aceitas quando eu erro. Obrigado por ter enviado a Jesus a fim de fazer a diferença entre o que eu sou e a perfeição. E eu coloco a minha fé, a minha confiança em teu Filho Jesus. É no nome de Jesus que eu oro. Amém? Amém? A maior salva de palmas possa dar para Ele. Ei, de glória em glória, de glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu, de glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu, de glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu, de glória em glória, em toda glória a ti, e eu sou teu. Eu sou teu, Jesus. Nós somos teus, Pai. Queria perguntar essa noite: você que ainda não entregou sua vida a Jesus,